E aí galera, beleza? Eu me chamo Claudio Camaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, a parada é o seguinte, hoje eu vou falar a respeito de um vídeo que eu postei aqui uns dias atrás aí e choveu de comentários. Presta bastante atenção nessa história aqui, presta bastante atenção nesse vídeo. O que acontece? Eu postei um vídeo falando a respeito, né, do mendigo Givaldo Alves, né? Eu falei eu falei o seguinte, eu disse, né, o título do vídeo foi mais ou menos assim: foi descoberto o porquê que o Nando Moura tem tanta raiva do mendigo Givaldo Alves. Bom, para quem não sabe, que o Nando Moura é um youtuber muito famoso, né, muito conhecido aqui na plataforma do YouTube, né, que tinha uma banda de rock, só que não foi para lugar nenhum, né, ele com uma banda de rock não fez sucesso, não é conhecido. E ele é um cara assim, eu assisto uns vídeos dele, concordo com algumas coisas que ele fala, né, que ele lança no seu canal, que ele fala a respeito, que ele comenta a respeito de algo. Algumas coisas eu concordo, né, acho bacana algumas coisas que ele fala, mas é claro, evidente que eu não concordo, assim como todo mundo não concorda com muitas coisas que ele fala. E eu falei o seguinte no vídeo, eu falei que eu descobri, né, que foi descoberto o porquê que ele tem tanta raiva do mendigo Givaldo Alves. Ah, meu amigo, pra que eu falei isso, velho? Os caras ficaram nervosinhos aqui, cara, né? Os fãs idólatras aí do Nando Moura ficaram pé da vida. Os caras ficaram mesmo, perderam a linha comigo aqui, me xingaram aqui nesse vídeo. Puta que pariu, velho. Rapaz, eu não sabia que vocês eram tão nervosinhos assim, cara. Se acalme, moço. Se acalme. Eu falei o seguinte, porque o mendigo Givaldo Alves, na primeira entrevista, depois que ele saiu lá do hospital, que ele tomou aquelas pancadas lá, que ele saiu, né, que é a primeira entrevista que ele concedeu lá com o pessoal lá do Metrópolis, né, o pessoal lá do Léo Dias, ele falou o seguinte: primeiro, até mesmo antes de começar a entrevista direito, ele já pediu, né, parou a entrevista e pediu para que mandasse um alô. Não sei se vocês assistiram a entrevista ou não, mas ele pediu, parou a entrevista no início ali, começou a falar bem do Bolsonaro, agradecer o Bolsonaro e tal, começou, né, falar do Bolsonaro, falar bem do Bolsonaro, né, mandou recado, mandou abraço, sei o que, pererei, parará, e daí foi onde eu falei, descoberto, né, que foi descoberto o porquê que o Nando Moura tem tanta raiva do mendigo Givaldo Alves, que foi porque, né, exatamente porque disso, que o mendigo no início ali da conversa, né, no início da entrevista, ele já mandou abraço ali pro Bolsonaro, falou, fez vários elogios pro Bolsonaro, e foi porque disse que o Nando Moura tem tanta raiva do mendigo. E foi porque disso sim, cara. Né? Se o mendigo ele não fala, né, não elogia tanto o Bolsonaro assim, o Nando Moura não tinha ficado com tanta raiva. Digamos assim que ele ficasse com raiva do cara porque do passado, tá, sei lá, algumas coisas, mas ele não tinha ficado com tanta raiva. É isso sim, cara. Certo? É isso sim. Só que daí os fãs idólatras do Nando Moura ficaram putos da vida, entraram aqui no vídeo aqui e começaram, me xingaram aqui, tudo quanto é nome. Rapaz, vocês vão cagar, cara. Primeiro, diante de tudo aqui, antes de tudo, antes até mesmo de começar o vídeo direito, que na verdade já começou, eu não sou lado A nem B, não sou Bolsonaro, não sou Lula, não sou Ciro, não sou caramba nenhum, certo? Eu não sou idólatra de político. Eu votei na última política, eu votei pro Bolsonaro. Já falei isso aqui, acho que em alguns vídeos. Mas enfim, eu votei no Bolsonaro, não voto mais. Já votei em Lula, não voto mais, certo? Mas assim, momento algum, eu nunca fui, nem sou e nem serei, né, idólatra, fanático de político nenhum, de ninguém. Piorou de político, certo? Desse mundo sujo, porco, nojento, que é a nossa política brasileira, certo? Eu não sou fã idólatra de ninguém. Agora, a ideia do Nando Moura é essa sim, certo? Ele fica dizendo que foi porque o mendigo fez umas merdas lá no passado, lá que fez, né, se meteu no mundo do crime, que disse que sequestrou uma criança, né? Saiu essas notícias aí. Eu não duvido, é claro que deve ter feito isso mesmo, com certeza. Saiu, puxaram a ficha dele e foi comprovado que ele fez isso. Ele mesmo, inclusive até ele mesmo, admite isso aí, né, que ele cometeu, ele fez esses erros aí no passado. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte, a seguinte realidade: o cara fez merda no passado, o cara cometeu crimes no passado. Você acha que a gente deve condenar esse cara? Eu nem estou falando, citando um mendigo aqui como exemplo, qualquer um ser humano. Estamos falando aqui do ser humano. O cara comete erros no passado, o cara comete crimes, faz merdas no passado. Depois o cara muda, né? Depois o cara muda, o cara tenta se ressocializar, tenta mudar a vida, passar uma borracha nisso aí, nas merdas que ele já fez. Você acha que a gente deve, né, cortar esse cara
né, de conseguir, de melhorar, de se ressocializar. Você acha que a gente deve cortar o cara, deve condenar o cara pro resto da vida? Bom, é o que o Nando Moura faz aí, fez com o Givaldo Alves, né? E assim como outras pessoas aí, as pessoas que comentaram aqui no vídeo, querem isso aí, que tipo assim, o cara cometeu um erro no passado, o cara se consertou, o cara tentou mudar. Não estou falando aqui, me referindo diretamente ao Mendigo, estou citando ele como exemplo, mas estamos falando aqui especificamente do ser humano, né, que se deparou com essa situação, que passou por essa seguinte situação. Você acha que o cara fez merda no passado, você vai ficar condenando o cara pro resto da vida? Você deve condenar o cara e cortar o cara se o cara continua na vida errada, na vida do crime, fazendo merdas, certo? Aí sim, mas se o cara tá buscando mudar a sua realidade, o cara deixou aquela vida de bosta, de merda do passado, se o cara deixou pra lá, você tem sim, cara, que ajudar essa pessoa, você tem sim que apoiar essa pessoa, você tem que dar a mão para essa pessoa e não condenar. É igual o DJ Ives. Aconteceu lá as merda que ele fez lá, a besteira que ele fez lá com a menina, lá com a ex dele lá. Até hoje, alguns vídeos que eu posto aqui, tem alguns idiotas, né, alguns imbecis que falam, né, alguns imbecil aqui que continua falando, que esse cara aí é batedor de mulher. Pô, vai ficar condenando o cara é um trabalhador, né, um pai de família que, assim como qualquer ser humano, errou lá, fez a merda que ele fez. Você vai ficar condenando o cara, você vai cortar o cara, vai fazer esse cara se isolar do mundo. Desse jeito você está contribuindo para que o cara volte a fazer coisas erradas, pô. Você tem que condenar o cara se o cara continua praticando coisas erradas, mas se o cara está buscando mudar, está buscando mudança, está buscando mudar a realidade da sua vida e deixar aquele que ele fez de errado no passado, deixar aquilo de lado, se sair dessa vida, você tem que ajudar sim, você tem que dar a mão. Então a raiva do Mendigo, do Nando Moura, do Mendigo, com o Mendigo, é essa sim, porque ele falou bem do Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro, o Nando Moura, eu como já falei, acho que em alguns vídeos aqui, ele chupava assim as bolas do Bolsonaro, ele babava, né, as bolas do Bolsonaro. Como o Bolsonaro não agradou, né, isso é óbvio, também é fato que o Bolsonaro realmente deixou a desejar, fez um monte de coisa errada, coisas que prometeu e não fez, deixou de fazer um monte de coisas que ele prometeu, não fez, não realizou, deixou a desejar mesmo. A raiva dele é tanto que ele quer que todo mundo tenha a mesma raiva, sinta a mesma raiva que ele sinta do Bolsonaro, quer que todo mundo sinta, quer que todos os brasileiros sintam. Esse é o problema do Nando Moura, certo? Esse é o problema do Nando Moura. Ele quer que a mesma raiva que ele sinta, o ódio que ele sinta, que ele sente, ele quer que geral sinta. Eu vi aí várias pessoas que ele... o Olavo de Carvalho, que faleceu uns dias atrás aí, o Olavo de Carvalho era amigo dele, que ele chupava as bolas, o Nando Moura chupava as bolas do Olavo de Carvalho. Se o cara desse um chute no saco do Olavo de Carvalho, quebrava todos os dentes do Nando Moura. O Nando Moura babava as bolas do Olavo de Carvalho. Quando o Olavo de Carvalho, quando o Nando Moura tomou raiva do Bolsonaro, o ódio que ele tem do Bolsonaro, né, que o Olavo de Carvalho não fez o mesmo que ele, né, o Olavo de Carvalho continuou apoiando o Bolsonaro, falando bem do Bolsonaro, não sei o quê. Pronto, o tanto que ele chupava as bolas do Olavo de Carvalho, o tanto que ele gostava, amava, chupava o saco do Olavo de Carvalho, ele tomou de raiva, tomou ao contrário, ele tomou de raiva. O tanto que ele babava as bolas, ele tomou de raiva. Que xingava, esculhambava, velho vagabundo, velho não sei o que, tererê e parará. Então ele é um tipo de cara assim, ele quer que o mundo gire em torno das ideias dele. Ele quer que o mundo gire em torno das ideologias dele. É esse o problema do Nando Moura, um cara desequilibrado. Eu assisto os vídeos dele. Eu assisto. E eu gosto de algumas coisas, como falei no início do vídeo. Só que assim, não é obrigado você concordar com todas as coisas que o cara fala, pô, com todas as coisas que o cara lança. Você entendeu? Ele quer que o mundo gire em torno das ideias mirabolantes dele. Certo? A revolta, eu até entendo a revolta dele com o Bolsonaro. Sim, eu entendo. Eu sei, né, que o Bolsonaro, você tem que ter ciência disso, que o Bolsonaro realmente deixou a desejar, cara. Um monte de coisas que ele prometeu aí, não fez poxa nenhuma. A gente sabe que teve a pandemia e tudo é culpa da pandemia, mas mesmo, né, com essa pandemia que a gente se deparou, que o mundo se deparou na verdade, mesmo assim, o Bolsonaro ele realmente deixou a desejar, certo? Não sou Bolsonaro, não sou Lula, não sou caramba nenhum, certo? De político nenhum, né? Voltando a frisar aqui,
Mas essa é a questão do Bolsonaro. Eu já vi, ele já gabou o Gabriel Monteiro e ele já falou bem, já vi ele falando várias vezes bem do Gabriel Monteiro há um tempos atrás aí. E quando o Gabriel Monteiro continuou apoiando o Bolsonaro até hoje, ele tomou de raiva, já desce a pé. Você vê que é só criticando, descendo a pé do Gabriel Monteiro. A gente sabe sim que teve as falhas do Gabriel Monteiro, mas você vê que o cara tem raiva. Ele queria que todo mundo tomasse a mesma raiva que ele sente do Bolsonaro hoje. Ele queria que todo mundo tomasse. Como cada cabeça é um mundo, né? Não tem como todo mundo ser igual a um só. Aí pronto, aí ele fica louco, detona todas essas pessoas, né? Várias pessoas aí que ele chupava as bolas, todas essas pessoas, ele tomou raiva, ele tem raiva de todo mundo. É o Gabriel Monteiro, o Olavo de Carvalho, como eu falei, ixi, várias outras pessoas que se eu for falar aqui, né, vai ser um vídeo aqui de 2, 3 horas aqui. Né? Então esse é o problema, certo? Que algumas pessoas não conseguem enxergar. Então você, fã idólatra aí do Nando Moura, problema seu, cara. Você pensa o que você quiser pensar. Agora, essa é a realidade. O Nando Moura, a raiva do Nando Moura com o mendigo é essa. Porque o mendigo elogiou, né, o Bolsonaro. O mendigo fez errado no passado, fez as merdas dele. O que ele fez é inaceitável, essa onda de crime aí. Essas coisas que ele fez, é claro, certo? Não estou apoiando aqui ninguém. Eu não apoio o errado, eu apoio o certo. Agora, a grande realidade é o seguinte, é isso que eu falei no início do vídeo. Você não vai ficar condenando uma pessoa pro resto da vida se o cara mudou, se o cara quer mudar. Você não vai ficar cortando a pessoa, todas as oportunidades, tudo. Você não vai penalizar esse cara pro resto da vida, sendo que o cara quer melhorar, sendo que o cara já melhorou, certo? Então, essa é a realidade. Se você concorda ou não, é uma outra situação, certo? Agora, eu não sou fã, idólatra, fanático de ninguém, de ser humano nenhum, principalmente de político. Certo? Política que é uma das coisas mais sujas do mundo, né? Que é essa política, principalmente a nossa política brasileira, né? Estou me referindo à nossa política brasileira, que é um negócio mais porco que nós temos, certo? Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer, pode deixar seu comentário aí que a gente vai estar interagindo, beleza? Até o próximo vídeo.